Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do Nerd Rider. O material de hoje, como vocês já viram pelo título, é mais um material da capa vermelha da Salvat. Temos Thor. Temos aqui, né, os heróis mais poderosos da Marvel, Thor. Temos duas histórias dele. A primeira seria a primeira apresentação do Thor, né, no Journey into Mystery. E depois temos uma história do Thor que é relativamente importante para a mitologia dele, do personagem, que é o Ragnarok. Então, caso este seja o seu primeiro vídeo, de repente você é uma pessoa que gosta do Thor, que se diz fã dele, ou que passou a ser fã, o que é que seja, de repente você é curioso com relação à história do Thor, então este daqui seria o material que é o mais indicado para você, porque a coleção da capa vermelha da Salvat, ela tem como intenção apresentar um personagem para as pessoas. Apresentar a primeira aparição, uma aparição importante ou alguma coisa que explique mais sobre o personagem, mas basicamente é uma história clássica. E aí a outra parte é uma história um pouco mais moderna ou mais importante e acaba que na maioria das vezes, ou em grande parte, elas são inéditas aqui no Brasil, que ajuda muito. No caso do Thor, nós temos a primeira aparição dele no Journey into Mystery. Vários heróis da Marvel apareciam em outras revistas que eram como se fossem pequenas coletâneas, né? Então o Homem-Formiga apareceu numa revista dessa, Homem-Formiga, Thor, Doutor Estranho, que mais? Um monte de gente, o próprio Blade também. Então eles foram aparecendo em outras, nessas coletâneas, e depois de um tempo, conforme a popularidade deles, eles passaram a ter revistas próprias. No caso do Thor, o interessante dessa coleção aqui, como eu já havia dito, como eu disse anteriormente aqui, é que ela tem para você não só as histórias em si, tanto a clássica quanto a moderna, como também uma explicação sobre quem é o personagem, ou toda a história do personagem, né? Tudo que aconteceu na vida desse personagem, desde o momento que ele foi criado até o momento mais recente possível. Temos também, nesse caso aqui do Thor, as 5 melhores histórias do Thor. Às vezes eles têm 5 melhores histórias, os bastidores. Então é muito interessante porque além de você ler as histórias, você pode saber de uma fonte fidedigna mais informações sobre aquele personagem. Então não é tipo, eu ouvi dizer que o Thor fez isso ou aquilo outro. Você vai ter a confirmação aqui, ou pelo menos você vai ter a indicação para que você busque na fonte que seria o quadrinho. Tá? Então dito isso, vamos lá. A primeira história do Thor, que tem no Tales of Mystery, no Journey into Mystery, eu gostei, velho, mesmo sendo uma história antiga, né, supostamente era pra ser datada, mas ela não é chata, ela não é enfadonha, nada do tipo, ela é uma história muito bacana. Ela é bem simples, não tem nada demais, mas ela é muito bacana. Basicamente o Thor, a gente vê a origem dele, que no começo do personagem ele tinha um alter ego, igual a maioria dos personagens, numa identidade secreta. Então ele era o Dr. Donald Blake. E aí o cara tá lá sendo perseguido por alienígena de Saturno, ele encontra a porra de uma bengala, porque ele é deficiente. Ele encontra a bengala e ele sem querer bate a bengala na pedra e pronto, se transforma no Thor, tá ligado? E a bengala se transforma no martelo. Então você fica, porra, que viagem, mas é muito bem feito, é muito bacana, tem aquele tom assim, jovial, porra, eu gostei muito. Eu achei que iria odiar, que ia ser chato e tal, mas eu gostei muito, me surpreendi nesse aspecto. E aí a história que é o principal, é o ponto forte, pelo menos foi o atrativo pelo qual eu acabei comprando essa edição, é Thor Ragnarok, que vai mostrar que assim, foi pré-guerra civil, pré a queda, então assim, é um dos pontos de origem, não é bem de origem, mas que explica algumas coisas que foram acontecendo mais pra frente e que eu sempre tive a curiosidade de saber como é que foi, porque eu li Guerra Civil, eu li a queda, o que aconteceu depois e tal. Eu fiquei viajando assim, porra, mas como é que foi esse tal do Ragnarok que aconteceu? Porque do jeito que eles falavam, que eles falam nos outros quadrinhos que vieram depois, parece que foi uma desgraça. Aí eu fiquei, pelo amor de Deus, até na própria revitalização do Thor, né, depois quando ele voltou, que foi o Thor em nome do pai, toda a fase do Straczynski, né, o cerco e a outra que eu esqueci agora. Eles comentam, né, que pô, a gente morreu e tal, papapá, então eu queria saber como é que tinha acontecido. E eu gostei muito, eu gostei muito. Ela tem algumas nuances assim que são muito interessantes. Já começa pela própria estética, como ele apresenta pra você. A arte em si eu não gostei muito, não fui muito fã, mas ela não é ruim, não é mal feita.
Mas eu achei que assim, foi ok, manteve um padrão. Mas assim, a forma como a história começa pra você, a estética, a forma como ele começa a apresentar pra você é muito bacana. Ele começa como se fosse um livro realmente antigo, ele coloca ornamentos ao redor da página. E vocês vão ver aí as imagens. Então tudo isso já vai colocando você no clima de que é uma história antiga, que é uma história de um outro universo, sabe? Vai te ajudar na imersão na obra. E conforme você vai lendo o que aconteceu, pô, é muito bacana. É muito, muito bacana. É uma pena, ou seria uma pena, se a Marvel não utilizar essa estética no filme dele que vai sair, porque o filme Thor Ragnarok supostamente vai contar essa história aqui, né? De como é que acabou todo o panteão dos deuses da mitologia nórdica. Devido ao Ragnarok, que é o crepúsculo dos deuses, né? Seria tipo o fim dos deuses. Eu fiquei pensando sobre isso. Será que a Marvel vai utilizar? Mas isso aí é um outro vídeo, não vou entrar em muitos detalhes não. Houve momentos também que durante a minha leitura, quando eu via a arte, que eu me sentia como... É como se eu estivesse vendo um pouco, na verdade lendo uma graphic novel, de repente, do Senhor dos Anéis, sabe? Por causa da imagem, da forma como ele colocava o mapa, os reinos, das partes de cada reino de Asgard e tal. Então, pô, gostei muito. Fez lembrar muito assim Senhor dos Anéis em alguns momentos. Então, acrescenta muito. A colorização, o tom, a colorização tá de parabéns. Os tons ficaram bem caprichados de acordo com cada lugar. Eu acho que isso acrescentou demais para a obra. Com relação à história aqui em si, então ele começa preparando você para entender como é que se dá esse fim. Porque segundo a mitologia, o fim dele se dá quando o Balder morre. Quando ele morre, é aí que começa o Ragnarok. E como é que ele vai morrer? Ele vai morrer de uma maneira bem específica, graças ao Loki. Tá? Existe as duas outras obras que eu já li do Loki, né, os julgamentos do Loki e Loki mesmo, que mencionam isso também. Que eles também fazem menção a esse Ragnarok, né, as artimanhas do Loki para matar o Balder e tal. Então, tudo isso é uma leitura que ajuda, que complementa, mas você não precisa ter lido aquilo para você entender aqui não. Toda a história é fechada, ela tem início, meio e fim aqui em 6 volumes, então você consegue acompanhar tudo tranquilamente. Você vê as artimanhas do Loki. É bacana também que os autores eles expandem bem a mitologia, de forma que eles vão mostrando para vocês cada um dos reinos e as suas particularidades. Porque o que acontece? O Ragnarok vai acabar com tudo, com tudo. Então, o Thor junto com as pessoas que sobreviveram ao ataque do Loki, eles vão viajando por vários reinos, recrutando pessoas, e eles vão aumentando o exército deles até um momento onde rola um final embate. Mas o ponto alto mesmo dessa história, que me surpreendeu completamente, porque eu achei que ia ser só batalha e aquela história chata, mas me surpreendeu muito, é o ponto onde o Thor precisa se assumir como soberano de Asgard e pessoa que controla todos os reinos, né, que é o protetor de todos os reinos. E aí ele vai ter que seguir mais ou menos o caminho do pai dele, só que ele não pode seguir exatamente o caminho do pai. Porra, isso eu achei muito bacana. Então, um exemplo, o Odin, para poder salvar as pessoas, ele foi lá e perdeu um dedo. Aí o Thor vai lá e corta o dedo também. Aí fala, olha, porra, só o dedo não vai dar certo porque o seu pai já fez isso. Porra, então o que ele precisa fazer? Vou dar uma mão. Entendeu? Então ele precisa ir além do que o pai dele foi, para ele conseguir alcançar uma sabedoria de realmente governante, sabe? E isso pra mim me surpreendeu porque eu não esperava, velho. E foi muito bem feito, foi muito natural. E, obviamente, o que eu mais adorei é que você pode traçar paralelos com a sua própria vida. Então tem muita gente que fica na sombra do pai e da mãe, que às vezes está só lá seguindo aquilo que já teve. Então ele não vai além. Ele vai e faz a mesma coisa que o pai ou que a mãe fez. Então, porra, eu gostei muito disso, tá ligado? Foi, assim, uma obra que eu li com uma certa rapidez, apesar do tamanho dela. Não é tão grossa assim não, mas eu li com uma certa rapidez. Basicamente eu li 1h45, 2 horas eu acho, por aí. Mas eu não li direto, eu tive que ir lendo e parando porque eu tava tomando conta de prova. Então, tava lá o pessoal fazendo prova, eu tava lá, eu li assim um pouquinho, aí eu parava, via, alguém tem alguma dúvida, uma coisa assim? Não, beleza, aí continuava. Aí teve gente que me chamou porque tinha dúvida em outra sala e tal, então... Mas eu fui lendo assim, uma certa rapidez e foi bacana de ter lido. Adorei muito, muito mesmo ter lido essa obra. Pra quem tá assim, aventurando pelo mundo do Thor, recomendadíssimo, pode comprar. Pode comprar o Thor Ragnarok, porque você vai gostar. Quer dizer, pode comprar esse encadernado de maneira geral, né?
mas a história Ragnarok você vai gostar muito. Existe uma outra versão, uma versão antiga, que também saiu na coleção da capa preta, mas essa eu não comprei e não quis comprar porque eu fiquei, rapaz, eu não vou gostar, velho. Eu sei que eu não vou gostar, a história é antiga, melhor deixar passar. De repente, se você leu essa história da versão antiga, me diz aí, né, se vale a pena ou não, o que, que você achou. De repente eu até compro e mudo, né? Nunca é tarde demais para se mudar de ideia. Mas com relação a esse daqui, adorei. Muito, porra, muito bem comprado. Foi um dos melhores até agora que eu já li em termos de história que tem, assim, sabe, famosa, que tá aqui nessa coleção da capa vermelha. Foi um dos melhores que eu li. Fica aí a dica pra vocês e com isso eu vou encerrando. As imagens com relação aos desenhos e tal, vocês meio que já foram vendo. Vocês podem tirar suas próprias conclusões, né? Eu já falei assim, porque que eu não entrei em detalhes, mas eu não gostei muito da arte. Achei ela normal, mas não foi nada assim que encheu os meus olhos. Achei meio que padrão. Houve momentos onde eu achei ela um pouco mais bela, em termos de fotografia, angulação, quadro, colorização, que teve um pouco mais de beleza no meu ponto de vista. Mas isso daí, ponto de vista é óbvio, né, velho? É pessoal. Cada pessoa vai prestar atenção em detalhes diferentes. De repente, para quem desenha, vai ter uma outra importância, uma outra perspectiva. Mas de qualquer forma, eu fico por aqui. E não sem antes deixar aqueles lembretes, thumbs up, thumbs down, e se inscrever no canal. Fica aí a seu cargo, caso você tenha gostado da forma como eu falei, do que eu apresentei, do que eu mencionei. Então se inscreve no canal. Se não, tudo bem, não tem problema. Volta uma outra vez, quem sabe assim eu não te conquisto. As redes sociais, como já está aparecendo no lembrete, estão aqui na descrição. Então é só você clicar que você já vai ver todas elas. Não vai demorar mais do que 5 segundos para você poder você se inscrever no canal, Facebook, Twitter, para seguir, fazer todo o procedimento que você já sabe que isso é um saco de ficar falando. Mas tá tudo aí na descrição. O que mais? Próxima resenha vai aparecer aqui. Também vocês podem ficar cientes, aguardar qual é a próxima resenha. E é isso. It's your time to shine. Agora você vai dizer aí, pô, eu já li o Thor Ragnarok, eu gostei muito, não gostei, achei bom, achei uma merda, prefiro o anterior. Deixa aí o seu comentário. Pô, eu gostei do vídeo, não gostei do vídeo. Olha, tem essa sugestão pra dar. Ou volta a fazer alguma coisa antiga. Não sei, vai falando aí, velho. É só o seu espaço, tá ligado? Desde que você mantenha um respeito pela minha pessoa e pelas outras pessoas que vão comentar por mim, velho. Você pode comentar o que você quiser, beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Um beijo, um queijo pra vocês e até a próxima resenha do Nerd Rider.